Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai começar um tema novo aqui na disciplina chamado difusão. Difusão é um dos temas mais importantes aí na área de materiais porque envolve vários tratamentos aí termoquímicos, tratamentos de endurecimento de superfície e alguns fenômenos que a gente vê acontecendo na área de materiais são entendidos aí através do processo de difusão. Até processamento de algumas peças envolvem esse fenômeno de difusão. Então a gente vai ver aqui 5 tópicos, né? Primeiro, o que é difusão e por que é importante estudar. Eu vou colocar 2 exemplos aqui que a difusão é um fenômeno que é relevante aí para o entendimento de algumas situações corriqueiras na indústria. Depois a gente vai falar sobre os mecanismos de difusão em sólidos, as leis que regem a difusão, a primeira lei de Fick e a segunda lei de Fick, a influência da temperatura na difusão, no processo de difusão e um pouquinho sobre os caminhos de difusão aí no final. Tudo bem? Então, começando um pouquinho o que é difusão, né? O termo difusão, o conceito dele é um mecanismo pelo qual a matéria é transportada através da matéria. A difusão ela pode acontecer em diferentes estados da matéria. Em gases, por exemplo, é muito rápido esse processo, né? Então, se vocês tiverem diferentes tipos de gases, eles vão se difundir de maneira muito rápida. Em líquidos, esse movimento é um pouquinho mais restrito do que nos gases. E em sólidos esse movimento é altamente restrito, né? As diferenças aqui nas fases aqui se referem às forças de ligações atômicas e moleculares e o distanciamento entre os átomos e moléculas, né? Como a gente viu em sólidos, que são materiais muitas vezes cristalinos, o empacotamento atômico é muito alto, muito elevado. Então, para movimentar uma matéria através de um empacotamento elevado de átomos, a gente vai ter certa dificuldade. Então, a gente tem um movimento bem restrito aí dos átomos através dos átomos em comparação com outras fases, né? Já em líquidos, por exemplo, se eu pegar um líquido vermelho, uma groselha, e colocar em contato com uma água, né? Vocês vão ver que esse material vai se difundir com bastante velocidade de maneira bem rápida, né? E em gases mais rápido ainda, né? Se eu pegar um perfume e jogar num lado de uma sala, logo vocês no outro lado da sala vão sentir isso com bastante facilidade, né? Então, as principais diferenças, elas provêm da força de ligação entre os átomos, entre as moléculas e esse espaçamento atômico ou espaçamento molecular que a gente tem em cada uma das fases, né? Por que a gente acaba estudando a difusão, né? A difusão ela é um fenômeno que envolve vários acontecimentos aí na área de engenharia. Eu citei 2 desses acontecimentos aqui, né? Tem dois exemplos aqui, que são fenômenos que são dominados ou comandados aí pela difusão. O primeiro o alumínio é conhecido por ter alta resistência à oxidação. Na verdade, ele sofre oxidação bem rápido, né? E depois a gente vai entender o que está acontecendo. E a gente vai falar um pouco também sobre tratamentos termoquímicos para endurecer a superfície de aços, como carbonetação ou carbonitretação, que são tratamentos bastante utilizados na indústria e que a base deles é o processo de difusão de átomos na superfície do material de maneira proposital, né? A gente faz esse tratamento com auxílio da temperatura para acelerar esse processo. Então, um tratamento termoquímico, né, colocado de um material, de um elemento, uma impureza, o químico, né, e a temperatura ela vai acelerar esse processo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 2 aqui. Então, o primeiro é o alumínio, né? A gente sabe que o alumínio tem uma resistência à oxidação muito elevada, entretanto, se a gente fosse analisar por que essa resistência à oxidação é muito elevada, basicamente porque ele forma um óxido de maneira muito veloz na superfície, só que esse óxido aqui, a alumina, né, a L2O3, ela tem uma permeabilidade do oxigênio muito baixa, né? Então o oxigênio acaba tendo uma restrição para entrar no alumínio metálico, né? E essa camada, então, ela é uma camada passivadora, protetora, que dificulta a difusão adicional do oxigênio para dentro do metal, impedindo uma posterior oxidação do alumínio. Por isso que a gente fala que o alumínio ele tem uma resistência à oxidação muito elevada. Na verdade, o que a gente está olhando na superfície de uma peça de alumínio é essa camada de alumina, só que ela é extremamente fina, na ordem de nanômetros, e tem uma permeabilidade muito baixa, e essa permeabilidade então dificulta uma posterior entrada de átomos de oxigênio. Então, devido a essa difusão
essa baixa difusividade do oxigênio dentro da alumina, a gente acaba protegendo o alumínio metálico de uma posterior oxidação. Um dos processos também utilizados na indústria para aumentar a resistência ao desgaste é a gente colocar átomos de impureza na superfície de peças como aços, né? Essa difusão de átomos de impureza se dá através de tratamentos termoquímicos. A gente coloca a temperatura e um químico lá, geralmente carbono ou nitrogênio. Esse carbono e nitrogênio eles vão se difundir de maneira intersticial para dentro do aço, de maneira bem rápida, com o auxílio da temperatura, né? A temperatura vai catalisar, vai acelerar esse processo, de maneira que a gente tenha uma camada bem fina na superfície com átomos de carbono e nitrogênio, que vai aumentar a dureza superficial da peça e vai dar maior resistência ao desgaste à nossa peça. Então aqui são alguns exemplos aí na indústria que são utilizados fenômenos de difusão para justificar alguns tratamentos que a gente faz em peças metálicas. Bom, a força motriz, então, da difusão, ela está associada a esse transporte de massa que acontece quando a gente tem diferentes concentrações químicas, né? Então, esse delta de composição química vai ser a força motriz, vai ser o impulsionador do processo de difusão. O que vai acontecer? Esses materiais eles vão tentar entrar em um equilíbrio, né? Vão tentar entrar numa distribuição homogênea dessas concentrações químicas. A temperatura, ela facilita esse processo, então ela acelera o processo. Entretanto, quem é a força motriz para acontecer essa difusão é a diferença de concentração química entre as peças, né? Falando agora um pouco de sólidos, né, a difusão dentro dos materiais sólidos acontece diferente dependendo da família, da classificação do material. Então, em materiais metálicos, essa movimentação acontece através de átomos dentro da estrutura cristalina. Em polímeros, acontece através de macromoléculas. Então, geralmente as ligações secundárias são quebradas e essas macromoléculas se movimentam. E em materiais cerâmicos, acontece através da movimentação de íons, sejam cátions e ânions. Para manter esse balanceamento elétrico aqui, então, é mais difícil acontecer essa movimentação dentro dos materiais cerâmicos, tanto porque eles têm uma estrutura cristalina também um pouco mais complexa do que os materiais metálicos e uma força de ligação maior, né? Então, os átomos eles movem-se de maneira organizada para tentar diminuir essa diferença de concentração, né? Diminuir essa força motriz, diminuir essa entropia do sistema, né? Tendendo ou tentando alcançar uma composição química homogênea dentre toda a extensão da peça, né? Aqui na disciplina, vocês vão ver que a gente vai dar ênfase muito mais aos materiais metálicos, né? Então, os exemplos que a gente vai dar vão ser muito mais vinculados a materiais metálicos. Bom, como é que acontece, então, essa movimentação dentro de um material metálico, né? Então, para entender o caminho de difusão dos átomos, né, a gente tem que pensar numa estrutura tridimensional cristalina, né? Então, aqui nessa imagem, nesse esquema, a gente consegue ver um plano bidimensional de átomos, né? O movimento de uma determinada impureza dentro dessa estrutura cristalina é um movimento randômico e aleatório no espaço, né? Aqui a gente consegue ver essa movimentação aqui acontecendo de maneira aleatória num plano bidimensional. Isso também vai acontecer de maneira tridimensional, né? Então, para a gente conseguir entender esse movimento é bem complexo, pois a gente não consegue saber qual que é a próxima posição da movimentação atômica dentro de um reticulado cristalino. Então, para simplificar isso, a gente acaba utilizando um sistema unidimensional. E aí, através desse sistema, a gente consegue calcular o quanto que átomos de impureza conseguem entrar dentro de um determinado hospedeiro. E esses cálculos de difusão a gente usa, então, o que a gente chama de pares de difusão. A gente pega pares, né, de diferentes tipos de metais, coloca eles em contato íntimo a uma determinada temperatura e vai mensurando quanto que um átomo, quanto que um material consegue se difundir dentro de outro material. Um esquema gráfico para visualizar isso, tem aqui um esquema de dois metais, zinco e cobre, que são colocados em contato íntimo. Uma representação dos átomos está aqui embaixo, né, que seriam essas bolinhas aqui, esses círculos aqui em amarelo e vermelho. E uma representação que a gente vai utilizar mais na disciplina está através desse gráfico aqui, que a gente vê a concentração dos elementos em função da posição espacial aqui unidimensional.
A gente consegue ver que a gente tem 100% de átomos de zinco nessa posição aqui, chegando na interface a gente tem 0% de átomos de zinco e começa a ter 100% de átomos de cobre aqui. Então essa é a representação unidimensional que a gente faz para simplificar esse processo de interdifusão. Novamente salientando, né, esse processo aqui, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso, né, do que esse estado unidimensional aqui. Entretanto, é uma das formas que a gente tem de conseguir mensurar e entender o processo de difusão dentro de materiais metálicos, né? Então, submetendo essa peça a alta temperatura aqui por um determinado intervalo de tempo, o que vai acontecer? Os átomos de zinco vão começar a entrar dentro dos átomos de cobre e os de cobre entrar dentro dos átomos de zinco. Aí a nossa representação vai ficar dessa maneira, né? Então, os átomos de zinco entram dentro dos átomos de cobre e o cobre entra do átomo de zinco. A gente começa a gerar uma interface aqui que é uma liga de cobre e zinco. Através das nossas representações de átomos, né, a gente consegue ver que determinados átomos de cobre mudaram de posição aqui para dentro do zinco e o zinco entraram para dentro do cobre. E aqui a gente tem uma composição química totalmente variável, né? Então a gente tem uma liga com diferentes composições químicas dependendo da posição que a gente está analisando. Aqui embaixo a gente consegue ver o gráfico de concentração e ver essa distribuição de zinco e cobre, né? Então aqui, assumindo só dois elementos, nesse ponto a gente teria uma liga de 50% de zinco e 50% de cobre. E é dessa maneira que a gente acaba estudando o processo de difusão ou tentando entender o processo de fusão como se fosse uma distribuição unidimensional dos átomos um dentro do outro. Pensando no ponto de vista atômico, né, numa perspectiva atômica, então essa difusão ela é uma migração de átomo por átomo dentro de um determinado reticulado cristalino, né, dentro de uma determinada estrutura cristalina. E para acontecer essa movimentação de um átomo dentro de outro, dentro de um determinado hospedeiro, a gente tem que alcançar, tem que respeitar duas condições. A primeira condição, né, é que a gente tem que ter um espaço livre logo do lado desse átomo que está se difundindo. Então a gente tem que ter algum espaço para esse átomo conseguir alcançar aquela nova posição. Além disso, esse átomo ele vai ter que ter energia suficiente para quebrar as ligações químicas dele naquela posição anterior, fazer uma distorção da rede cristalina, dependendo do tamanho do átomo, ele vai ter que afastar um espaço para conseguir se movimentar e formar novas ligações químicas na sua nova posição. Então, essas são as duas condições que o átomo vai ter que alcançar para conseguir se difundir dentro de uma determinada matriz, né? Sabendo então dessas condições, quais são os mecanismos de difusão em sólidos, né? Então, o primeiro mecanismo de difusão é o mecanismo de difusão por lacunas, né? Então, quando a gente tem um átomo que está se difundindo dentro do outro, a gente tem uma lacuna, uma vacância logo adjacente a esse átomo. O que vai acontecer? O átomo ele já tem essa posição espacial livre aqui que ele consegue se difundir. Ele tem que ter energia suficiente para quebrar as ligações dele e formar a ligação numa nova posição. Então é uma difusão de um lado de um átomo e também há uma difusão da vacância ou da lacuna para a posição do átomo anterior. Então essa é a difusão por lacuna ou vacância, né? Para acontecer essa difusão, de qualquer maneira, a gente vai ter que ter uma vacância ou uma lacuna dentro do material. E lembrando, né, que a gente até fez uma conta lá, que o número de lacunas elas aumentam conforme a temperatura. Então, a temperaturas mais elevadas, a gente vai ter mais lacunas, então mais facilidade desses átomos se difundirem aqui um dentro do outro. Então, a movimentação dos átomos ocorre em direção à lacuna e a lacuna em sentido oposto, né? Tudo isso, né, é função da concentração de lacunas e a gente sabe que essa concentração de lacunas aumenta exponencialmente com a temperatura. Outro tipo de difusão que acontece também é o tipo de difusão intersticial. É quando os átomos que estão se difundindo têm um raio atômico muito pequeno e eles conseguem se posicionar nos interstícios da estrutura cristalina. Então, é entre os átomos aqui da sua matriz. Esses átomos aqui, eles conseguem se difundir de maneira bem mais rápida dentro da estrutura cristalina, porque eles não necessitam de uma lacuna adjacente. Eles conseguem difundir entre os átomos aqui e não necessitam também causar uma distorção na rede cristalina tão elevada aqui, né? Então eles vão afastar esses dois átomos aqui e pular na posição do interstício do lado, né?
Então, esses átomos que têm um raio atômico pequeno, eles tendem a se difundir dentro do material de maneira bem mais rápida do que os átomos que se difundem através de lacunas. Esses caras aqui, geralmente, são o carbono, o oxigênio, que vai causar o processo de oxidação, o nitrogênio, o hidrogênio. Esses caras que têm um raio atômico pequeno acabam utilizando esse mecanismo de difusão, que é muito mais rápido que o de fusão por lacunas, né? Em metais, né, esse mecanismo acaba sendo um mecanismo muito importante, porque acaba sendo responsável pela difusão de impurezas que têm um raio atômico pequeno, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio no aço. A parte teórica da difusão é basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouquinho, no próximo vídeo, aí, falar um pouco sobre as leis que regem o processo de difusão e a diferença entre essas leis.